Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje nós vamos analisar os aspectos jurídicos de um desastre ambiental. Não se pode falar em desastre natural, haja vista a participação humana para os acontecimentos que se desenrolaram desde ontem até agora. E obrigatoriamente, enquanto pessoa, eu fico extremamente triste e chocado com o que aconteceu e parece que o Brasil não tem uma capacidade muito boa de aprender com os erros e as experiências passadas. Haja vista que no mesmo estado, há pouco mais de 3 anos, aconteceu a mesma coisa. E me parece agora que essa situação, a de Brumadinho, o desastre e os danos são inclusive maiores do que aconteceu em Mariana. Mas impressiona a incapacidade que nós temos enquanto brasileiros, e eu falo de uma forma geral porque eu estou inserido no contexto do país, de aprendermos com os erros do passado para evitá-los. Erros que efetivamente trazem muita dor e muita tristeza a muita gente, vítimas que perderam efetivamente suas vidas e vítimas sobreviventes que vão ter uma vida inteira para voltar a se reacostumar a viver e a tocar a sua vida a partir dos momentos e dos eventos que aconteceram de ontem para hoje. Eu estou falando obrigatoriamente do desastre que aconteceu em Brumadinho. Vamos analisar juridicamente os aspectos dessa tragédia, mas enquanto pessoa estamos todos, acredito, chocados, tristes e estupefatos com a incapacidade que o Estado tem de aprender com os próprios erros. Mas o objetivo do vídeo e o objetivo do canal como um todo é de apresentar tudo o que a Fazenda Pública pode fazer diante de fatos e diante de acontecimentos do dia a dia. E esse é um momento em que eu posso analisar contigo a forma como a advocacia pública deve se comportar diante de uma tragédia de proporções gigantescas e de caráter ambiental. E nós já temos efetivamente o que analisar de ontem para hoje. Nós sabemos que estamos diante de uma degradação ao meio ambiente, ou seja, um ato que gerou no meio ambiente um prejuízo, uma degradação ambiental, ou, de forma mais genérica, um dano ambiental. No que diz respeito ao dano ambiental, nós sabemos que a jurisprudência do STJ ela está firmada no sentido de estabelecer a responsabilidade do Estado de forma objetiva, solidária, mas de execução subsidiária. Nós sabemos que o poluidor direto, no caso aqui a Vale, ela é responsável objetivamente pelos danos ambientais ocasionados a todo o ecossistema atingido pela quebra da barreira, ou seja, a barragem nesse caso específico, ela cede e toda aquela lama que invade o ecossistema causa nesse ecossistema uma degradação ambiental. Para esse fato, a Vale é responsável objetivamente. Como nós estamos de uma situação em que há uma concessão de serviço público, ou seja, a Vale ela é concessionária de serviço público no que diz respeito à exploração de minério, nós temos obrigatoriamente a responsabilidade do Estado, e a responsabilidade do Estado, nos termos da jurisprudência do STJ, como disse, ela é objetiva, solidária em relação ao dano, mas no que diz respeito à reparação, ela é subsidiária. O Estado, nesse caso, fica como um responsável secundário em termos de pagamento do dano, mas um responsável solidário em relação ao dano, como classificado, que é na jurisprudência, como poluidor indireto para a situação ora apresentada. No que diz respeito, portanto, ao dano ambiental, o Estado responde de forma subsidiária, no que diz respeito à reparação em si, e no que diz respeito ao dano em si, ele é responsável solidário. E essa responsabilidade, tanto para o concessionário quanto para o Estado, ela é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa ou dolo no caso. No que diz respeito à responsabilidade pessoal, ou seja, a responsabilidade civil pelos danos ocasionados não ao ecossistema, não ao meio ambiente em si, mas às vítimas, nós sabemos que existem duas vertentes que podem ser analisadas no caso concreto. O Estado ele pode ser considerado responsável e essa responsabilidade pode ser considerada subjetiva, se nós analisarmos efetivamente que existe uma omissão estatal no que diz respeito à fiscalização do poder público para com a atividade da concessionária de minério
e também no que diz respeito à própria barragem, e essa omissão, nós sabemos, pela doutrina clássica, gera uma responsabilidade subjetiva no que diz respeito aos danos suportados pelas pessoas em decorrência do desastre. Essa responsabilidade subjetiva, em tese, ela deverá ser caracterizada a partir da demonstração de culpa e dolo do Estado. Mas nós sabemos que existe uma teoria na responsabilidade subjetiva que trata da omissão genérica versus omissão específica. E a omissão específica acontece todas as vezes em que a omissão do Estado é, nesse caso, uma situação que permite ou que é consequência ou que tem como consequência direta o dano. Ou seja, a omissão específica, quando a omissão do Estado é causa direta para o evento danoso. O Estado deixa de agir e, obrigatoriamente, essa não ação representa uma omissão e essa omissão é uma das causas diretas ou a causa direta para a realização do evento danoso. Nesse caso, essa omissão específica gera responsabilidade não subjetiva, o que afasta a doutrina clássica da responsabilidade civil por omissão, e o Estado responde objetivamente. Nós, nesse caso, podemos levantar essas duas hipóteses, tanto de responsabilidade objetiva no que diz respeito à omissão específica, aplicando a teoria da omissão específica versus omissão genérica, ou aplicar a responsabilidade do Estado de forma subjetiva por atos omissivos. São duas situações que, a depender da construção jurídica do processo, pode ser adotada pelo Poder Judiciário no caso. Me parece que a omissão específica seria a tese a ser consagrada nesse tipo de situação, especialmente em razão do próprio desastre, especialmente em, provavelmente, ausência de fiscalização correta no que diz respeito à barragem que cedeu e também no que diz respeito efetivamente à pouca possibilidade de entendermos o aprendizado da fiscalização do Estado a partir do evento que aconteceu há 3 anos e meio atrás. Muito provavelmente, a teoria da omissão específica seria aplicada como luva à situação ora comentada. Então, nós temos uma responsabilidade para danos ambientais e uma responsabilidade para danos pessoais das vítimas propriamente, aquelas que perderam a vida, e aí as suas famílias, das vítimas sobreviventes no que diz respeito a todo tipo de indenização que você possa imaginar, tanto no que diz respeito ao cuidado para a recuperação de saúde dessas pessoas, quanto no que diz respeito a danos materiais, quanto no que diz respeito a danos morais. Então, esse é o conjunto inicial de responsabilidade que nós podemos retirar do evento danoso, ou seja, da quebra da barragem lá em Brumadinho, o que permitiu com que nós vivenciássemos tristemente esse evento. Mas o que pode fazer a advocacia pública diante dessa situação? Nós já temos inclusive um caso concreto, a Advocacia Pública do Estado de Minas Gerais, a AGE-MG, que nesse caso específico é a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, que inclusive foi a advocacia que inspirou a criação da Advocacia Geral da União, por isso que nós não temos uma Procuradoria da União, nós temos uma Advocacia Geral da União, que é inspirada na AGE, Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, em termos pelo menos de instauração do órgão. E nós temos então a AGE de Minas Gerais atuando no feito, de forma muito rápida e pertinente, e a AGE ingressou em juízo com um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente em face da Vale SA, com os seguintes fundamentos. Óbvio que estamos falando em uma tutela antecipada de caráter antecedente, porque o processo principal será ajuizado depois. O objetivo aqui é antecipar efeitos para permitir efetivamente com que o dano ele possa ser contido na medida do possível e já permitir, nesse caso também, a indisponibilidade de bens e recursos que permitam a indenização prevista em lei, tanto para o dano ambiental quanto para o dano pessoal. Nós vimos que o Estado pode ser responsabilizado, mas a sua responsabilidade é subsidiária. Então, obrigatoriamente, o Estado de Minas Gerais aqui está procurando garantir recursos para que a responsabilidade da Vale não seja apenas uma questão de papel, mas seja uma questão prática. Então, a AGE Minas ingressa com um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente e, obrigatoriamente, ela tem que fundamentar o pedido de tutela antecipada, que tem como requisitos específicos a demonstração da probabilidade do provimento da pretensão jurídica, o que é fácil demonstrar.
haja vista o noticiado pela mídia internacional e nacional, especificamente no que diz respeito ao desastre. Então, a probabilidade da existência de um dano ambiental, na verdade, em termos processuais, é preciso demonstrar a probabilidade, mas em termos fáticos é uma certeza. E é preciso também demonstrar que existe risco de dano. E no caso, o dano já existe, mas o risco é da amplitude maior deste dano, acaso não haja intervenção imediata do Poder Judiciário. Então, a probabilidade do provimento da pretensão jurídica decorre da própria existência do dano, o que nesse caso específico é comprovado pela mídia nacional e internacional. E o risco de dano, que na verdade não é estabelecido enquanto risco, o dano já existe, mas o risco seria na amplitude deste dano, caso o judiciário não tome medidas enérgicas pedidas pela Advocacia Pública do Estado de Minas Gerais. Interessante o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente da AGE Minas, exatamente pelos pedidos dessa peça. Veja comigo os pedidos e perceba que eles são divididos em dois momentos. Um pedido que visa a garantir bens, propriedade, para que a reparação a esses danos possa acontecer de fato, e um outro pedido no que diz respeito à atuação da própria Vale no sentido de minimizar os efeitos do dano se agir em caráter imediato. Então, a AGE pediu a abertura de conta judicial, pediu a indisponibilidade de R$1 bilhão da Vale, obrigatoriamente pelo sistema Bacen-Jude, pediu indisponibilidade de todas as ações da Ré em diversas bolsas de valores no Brasil e no mundo, até o limite de R$20 bilhões, pediu indisponibilidade de bens imóveis até o limite de R$20 bilhões, pediu ordem de bloqueio via Renajude com indisponibilidade de R$20 bilhões em propriedades de automóveis da Vale, pediu a penhora das marcas Vale e Vale Manganês junto ao INPI e pediu o arresto de 10% do faturamento líquido da Vale, e o faturamento líquido entenda-se aqui como o faturamento bruto menos os impostos estaduais. Pediu para que a Vale, nesse caso, inicie imediatamente atos de cooperação com o poder público para estancar o vazamento e remover a lama, mapear áreas de risco, impedir contaminação de água e controlar a proliferação de vetores de doença. São pedidos que delimitam a obrigação de fazer no sentido de minimizar os danos ou impedir a amplificação desses danos no aspecto prático e real, e também pedidos que delimitam uma atuação estatal, judicial, no sentido de constrição de bens, rendas, direitos da Vale, no sentido de permitir com que esses valores sejam convertidos em indenizações a título de responsabilidade por dano ambiental e também pessoal. A atuação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais foi rápida e pertinente e já garantiu, nesse caso específico, o bloqueio de R$1 bilhão, porque o juízo plantonista recebedor da petição de tutela antecipada em caráter antecedente deu provimento efetivamente aos pedidos de obrigação de fazer, mas apenas delimitou como procedência o pedido de bloqueio de R$1 bilhão da Vale, deixando com que os demais pedidos da petição de tutela antecipada de caráter antecedente seja apreciada pelo juízo, que receberá o processo em caráter de distribuição normal. Então, a Justiça de Minas Gerais já delimitou o bloqueio de R$1 bilhão por meio da atitude e por meio da atuação rápida e pertinente, como disse, da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Em tom de arremate e finalização do vídeo, você poderia me perguntar, professor, qual a responsabilidade da União no feito? A União pode ser responsabilizada? Obviamente que existirá discussões sobre a responsabilidade da União, haja vista que a União é a administradora dos recursos minerais do país, haja vista que a Vale é concessionária do Poder Público Federal na exploração desses minérios. Então existe efetivamente a atuação da União, tanto no que diz respeito à concessão para a exploração do minério, quanto no que diz respeito à própria fiscalização da concessionária, especialmente por parte de uma autarquia específica para isso, chamada DNPM, que tem a competência de controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional. Obviamente que a responsabilidade da União será questionada, tarefa que ficará a cargo da Advocacia Geral da União, em sua representação, fazer a defesa nos processos porventura existentes. Então, no que diz respeito à atuação da advocacia pública, como disse, a AGE, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, atuou de forma rápida e eficaz e já garantiu o bloqueio de R$1 bilhão da Vale
para fins de indenização a títulos de danos ambientais e pessoais, nos termos do que comentamos no início desse vídeo. Triste, de fato, chocado com tudo o que eu vi de ontem para hoje, estupefado pela incapacidade que o Estado tem de aprender com seus próprios erros e especialmente evitar que esses mesmos erros aconteçam no futuro, nos resta pedir a Deus que console a vida e o coração das vítimas que foram assoladas por esse desastre, mais um desastre em Minas Gerais. Em termos jurídicos, o que eu tinha para te falar sobre a atuação da advocacia pública é esse. Espero ter te dado argumentos para que você possa repetir toda essa atuação da AGE Minas se você enfrentar uma situação parecida em provas de concurso, não necessariamente com um desastre dessa proporção, mas com um dano ao meio ambiente. A atuação da AGE foi cirúrgica e exemplar, o que nos ensina a atuar, seja na vida como advogado público em casos semelhantes, seja se questionado a responder esse tipo de situação em uma possível simulação em provas de concurso. Eu sou Birajara Casado, vou ficando por aqui. Se você quiser receber vídeos como esse em outros momentos, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.